Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para contar mais algumas histórias que aconteceram comigo enquanto eu morava em Arraial do Cabo. Então, hoje eu vou contar mais 5 histórias aqui. E a última história é sinistra, vocês vão ouvir aqui eu contando ela. Então, a primeira história que eu vou contar hoje é a história de Para Começar Bem 92. Então, essa história, ela aconteceu em 1991. Ali, praticamente ali em dezembro, por aí. Porque naquele ano, a Globo lançou a sua... Sempre quando vai virar um ano, eles fazem uma frase, digamos assim, sobre o ano que vem. Então, a Rede Globo naquele ano, ela fez aquela frase, como é que fala? Invente, tente, faça 92 diferente. Isso, cada atriz, atores, apresentadores de jornal, enfim, eles falavam essa frase sempre fazendo alguma coisa que eles não tinham feito antes, uma coisa diferente. Então, era assim que era o slogan dele para o ano de 1992. Aí, nesse período, Faustão também lançou uma vinheta do seu programa, que era ele, né, abrindo uma garrafa de champanhe, né, fazendo assim com aquela rolha para a rolha sair. Aí quando a rolha saía, ele falava, para começar bem 92. Aí possivelmente foi em dezembro que isso aconteceu, essa história. Eu e os meus amigos ali da rua, a gente tava querendo brincar de pega-varetas. Só que quem tinha esse brinquedo, esse jogo, era Daniele, que era uma das nossas amigas ali. Uma das minhas amigas ali, naquela rua, naquela vizinhança ali. Então, aí eu tive que ir lá pedir para ela, se ela emprestasse pra gente esse jogo. Aí ela foi lá, não, eu vou pegar. Aí ela foi lá na casa dela, pegou, trouxe e me deu. E esse jogo de pega-varetas, ele estava dentro de uma embalagem em forma de cilindro, sim, né? E a tampa dela era de metal. Então, ela colocava as varetas ali dentro, fechava com a tampa e, e aquele e aquelas varetas ficavam ali dentro daquele cilindro feito de papelão, digamos assim, né? E era assim, aí ela me entregou. Aí quando ela me entregou, eu, para abrir aquela tampa, eu fiz aquele mesmo gesto que o Faustão fez na garrafa. Eu fiz assim, ó, pum. Aí falei, para começar bem 92. Aí ela tava perto, né, começou a rir e tal. Aí, só que quando eu fiz assim e a tampa voou, ela caiu, tinha um bueiro ali perto ali do meio fio, tinha um bueiro ali perto, né? Aí a tampa voou e caiu em cima da grade do bueiro. E, né, que é o ralo, né, que tem nas ruas assim. Então, aquela tampa, ela é tipo uma grade assim, ela tem as barras de ferro, tem um espaço, depois tem outra, tem um espaço, tem outra. Acho que são quatro espaços assim entre uma grade e outra. Aí a tampa caiu em cima de uma dessas grades. Aí Ricardo e David, que era um dos meus amigos que estavam ali, era um dos meus amigos que estavam ali, ele falava, Zuzuka, aqui ó, quase caiu dentro do bueiro, porque a tampa ficou em cima da grade do coisa, quase mesmo caiu dentro do bueiro. Se caísse lá dentro ia dar maior trabalho para pegar, nem sei se daria para pegar. Mas, então foi essa a história. E aí quando eles falaram isso, eu falei, já ia começar mal se isso acontecesse, né? Já ia começar mal, porque aquela tampa ali, se caísse lá dentro, não sei se ia dar para pegar, poderia se perder, sei lá, escorregar para o fundo do bueiro, entrar em alguma tubulação ali da manilha, enfim. Então,
Isso foi o que aconteceu com essa história. Essa história aconteceu mesmo e foi uma coisa meio engraçada assim e quase que acabou mal. Mas como ela caiu em cima da grade, eles pegaram a tampa e ficou tudo, e no final deu tudo certo, digamos assim. Então essa é a primeira história. Agora, a segunda história que eu vou contar aqui é a história do o peixe da pesca de arrastão. Então, nessa rua onde eu morava, ela ficava perto da Praia Grande. Era só virar a curva assim, que a minha casa era de esquina dessa rua. Né? Eu só sair do portão e ir subindo assim até chegar lá na praia. Na praia. Aí eu, meu pai e minha irmã Bianca fomos lá na praia, porque ele ia pescar, alguma coisa assim. Aí a gente foi. Aí quando a gente chegou lá, tava tendo pesca de arrastão, que é a pesca onde os pescadores jogam a rede no mar, né? Eles saem com a canoa, jogam a rede no mar, esperam o sinal que o pescador tá lá em cima para eles jogarem a rede. Aí quando o pescador tava lá em cima, o olheiro, né? Quando ele viu o cardume lá, ele falou, ó, deu sinal para o barco sair e lançar a rede. Aí isso aconteceu. Aí a gente começou. Aí a pesca da arrastão tem que ser feita por. As pessoas têm que arrastar a rede. As pessoas que estão ali. Aí eu, meu pai e minha irmã fomos lá ajudar a puxar a rede, né? Começamos a puxar a rede e tal. Aí quando terminou de puxar a rede, aí os pescadores eles pegam uma grande quantidade de peixe para vender, né, nas, nas peixarias que tem por ali. E outros eles deixam para o pessoal pegar. Aí eu, meu pai e minha irmã pegamos alguns peixes ali que estavam naquela rede, que os pescadores deixaram de pegar. E aí quando a gente estava indo embora, tinha. Eu vi um peixe, eu vi um peixe na areia. Aí eu falei assim, olha, ainda tem mais um peixe ali, ó. Só que aí tinha um garoto que ele estava também chegando perto desse peixe para pegar esse peixe. Que talvez eu acho que era o último que tinha ali. Aí, quando eu terminei de falar aquilo, ó, ali tem mais um peixe, meu pai foi lá. Na hora que o garoto foi fazer assim, ó. Foi fazer assim para pegar o peixe que estava na areia. Meu pai pegou. Meu pai puxou o peixe rapidinho. Aí o garoto enfiou a mão na areia assim. Aí, ele falou. Aí meu pai falou assim: ah, ele demorou, foi mais rápido que ele. Aí ele pegou aquele peixe e o garoto ficou lá sem peixe nenhum. E aí a gente foi indo embora com o peixe na mão. Aí eu até olhei para trás, aí eu olhei lá o garoto, né, sem graça, triste, porque não tinha nenhum peixe, não tinha pegado nenhum peixe, e a gente pegou o peixe, meu pai pegou o peixe que ele ia pegar. Essa história foi muito engraçada, cara, eu ri pra caramba. Aí, a gente riu pra caramba desse acontecimento. Então, essa é a história do o peixe da pesca de arrastão. Agora eu vou contar a terceira história aqui, que é a história de uma semana sem energia elétrica. Então, essa história aconteceu quando eu morava lá em Real do Cabo. Por quê? Na estrada entre Cabo Frio e Real do Cabo, existia ali os postes, né, da rede elétrica. E em um certo período de um daqueles anos ali, deu uma ventania muito grande, muito forte mesmo, e derrubou muitos postes daquela rede elétrica ali, entre Cabo Frio e Real do Cabo. Então, a eletricidade que era conduzida para Arraial do Cabo passava por ali. Então, quando aqueles postes foram derrubados por aquela ventania forte, toda a rede elétrica foi destruída, digamos assim. Arrebentou tudo, os postes caíram, a rede elétrica foi desligada, os transformadores explodiram, enfim. Foi isso que aconteceu. Aí, o que aconteceu? A Arraial do Cabo ficou às escuras por mais ou menos uma semana. Por quê?
tinha que, né, eles tinham que esperar passar essa, não sei se era uma frente fria, uma ventania, eles tinham que esperar passar para depois consertar todos os postes, tirar todos os postes quebrados, colocar postes novos, refazer toda a ligação elétrica dos transformadores e coisa e tal. Então isso ia demorar muito. E, enquanto isso, a cidade de Arraial parou nesse momento, né? Parou, porque o hospital e os postos de saúde não funcionavam, as escolas fecharam, porque não tinha como dar aula sem luz elétrica, né? As padarias que usavam já fogão, forno elétrico já não funcionava, não dava para comprar pão. Os supermercados também não funcionavam, os frigoríficos, né, dos açougues nos supermercados não funcionavam. Então, a cidade ficou um caos, ficou parada. Praticamente tudo parou. À noite, quando escurecia mesmo, quando escurecia já, aí era pior ainda, né? Porque era uma escuridão total. A cidade ficou à luz de velas, assim. Aqueles que tinham lampião usavam lampião e a cidade ficou assim praticamente uma semana ou 10 dias por aí. Até consertar tudo demorou muito. As sorveterias, né, que tinham os sorvetes, que iriam derreter tudo, o pessoal jogou tudo fora. Lá perto da minha casa mesmo tinha uma sorveteria que o dono da sorveteria, vendo que o sorvete ia derreter, ele jogou tudo fora para o pessoal lá pegar, né? E tinha que pegar e consumir rápido ali mesmo, porque se deixasse ia derreter tudo. Então, nesse período aí de uma semana, 10 dias, não sei, nem lembro quanto foi, mas deve ter sido mais ou menos esses dias aí, a cidade ficou um caos mesmo. A cidade ficou parada, digamos assim. Então, isso aconteceu não só comigo, mas a população que morava ali naquela época toda sofreu com esse apagão, digamos assim, que aconteceu naquele, eu nem lembro qual ano que foi, não sei se foi 90 ou 91, por aí, foi um desses anos aí, anteriores a 92. Deve ser de 90, 91, 89, sei lá. Não lembro mais não. Teria que pesquisar para ver qual ano que foi. Mas isso aconteceu mesmo. Então essa é a história de uma semana ou mais sem energia. Agora, a quarta história é a história da pipa. Então, essa história aconteceu comigo, né? Eu, um dia lá da semana, tava tendo muita pipa, muita pipa no ar, muitas pessoas corriam atrás de pipa voada, e também corria atrás de muitas pipas voadas que caíam por ali, por perto, mas eu não consegui pegar nenhuma. Aí, quando foi chegando ali por volta das 5 horas, mais ou menos, eu tava desanimado já, porque corri atrás de muitas pipas e eu não peguei nenhuma. Aí, eu falei, eu vou lá pra beira da praia. Aí, fui indo na direção da Praia Grande. Aí, quando eu cheguei lá na estrada, eu fiquei ali parado, né? O vento tava soprando da cidade para a praia. Então, as pipas que estavam ali, se elas voassem, elas iriam cair lá perto da praia. Aí eu fiquei ali. Cheguei ali na estrada e fiquei esperando, olhando, né, para o lado de trás, para ver se alguma pipa voava ali. Aí eu vi lá que uma pipa cortou a outra. Aí eu falei, é agora, vou correr atrás dessa pipa aí, porque ela vinha assim, né, na direção em diagonal, digamos assim, e eu corri aqui, comecei a correr pela estrada até chegar lá na praia. Era mais 100 metros de distância que eu tinha que correr. Aí eu fui correndo toda, né? Sempre olhando a pipa para ver onde ela ia cair. Fui correndo. Aí, quando eu cheguei lá, quase perto da beira da água mesmo, assim, aí a pipa começou a cair. Aí tinha mais um garoto lá esperando. Ele era mais alto um pouco do que eu, um pouco mais gordo,
Aí eu tive que disputar com ele, né? Aí ele tentou pegar a pipa uma vez, não conseguiu, tentou pegar a segunda, não conseguiu. Aí quando ele foi tentar a terceira, eu pulei e agarrei a linha e falei, tá aqui na mão, é minha, tal. Aí eu peguei aquela pipa, aí ele ficou lá gritando, reclamando, porque não tinha conseguido pegar a pipa. Aí eu peguei a pipa, aí eu fiquei satisfeito por ter pego aquela pipa ali. Mas eu corri bastante para pegar aquela pipa. E foi assim, aquilo me realizou, né, naquele dia, né? Porque aquela pipa que eu peguei foi, foi algo que porque o cara era mais alto do que eu pensei que na hora que ele colocou a mão pro alto para pegar a pipa, eu pensei que ele ia pegar. Na hora que ele colocou a mão de novo pela segunda vez, eu pensei que ele ia pegar. Ele não conseguiu. Aí na hora que ele foi levantar a mão de novo, aí eu pulei e peguei a pipa, a voada, e aquela pipa ficou para mim. Aí eu voltei correndo todo animado para casa, cheguei lá. Aí cheguei lá para Adriano, falei que eu peguei uma pipa lá na praia. Aí a pipa era verde, branca e azul, acho que era verde, branca e azul, 3 cores. Era bonita. Então, foi essa história que eu quis contar aqui para vocês. Então agora eu vou contar aqui a história que eu falei, né, que eram 5 histórias. A última seria uma história bem sinistra, e foi mesmo. Essa é a história do terreno baldio. Então, essa história começou quando eu estava na casa da minha tia. A gente foi para lá, né, eu, minha família, fomos para lá, e tinha outros parentes também lá. A gente foi para lá porque a gente tinha, eles tinham combinado de sair juntos dali para ir para um evento que ia ter lá na Praça do Guarani. Eu não lembro qual era o evento, não sei se era um culto evangélico, não sei se era um comício, ou uma festa do aniversário da cidade, não sei, era alguma coisa lá que eu não lembro mais. Aí a gente saiu da casa da minha tia, fomos indo, passando pelas ruas assim, até chegar na Avenida Getúlio Vargas. E depois que a gente chegou na Avenida Getúlio Vargas, é só a gente ir direto em direção à praça, que ficava muitos metros na frente lá. Aí a gente foi andando pela calçada, aí a gente passou em frente um terreno baldio. Quando a gente estava passando em frente a esse terreno baldio, a minha prima Mônica, que estava na minha frente assim, ela viu uma linha 10 assim no chão, na calçada. Aí ela falou assim para mim: aí Zuzu, a linha. Aí eu olhei assim, tinha uma linha lá no chão. Aí eu procurei a ponta da linha e comecei a enrolar assim na mão, né? E depois que tivesse enrolado tudo, eu ia colocar aquela linha no bolso. Eu ia tirar da mão e ia colocar no bolso. Aí eu comecei a enrolar aquela linha, né? Peguei, achei a ponta dela, comecei a enrolar na mão assim. Fui enrolando, fui enrolando. Aí teve um momento que a linha esticou na direção para dentro do terreno baldio. Aí ela esticou. Na hora que ela esticou, eu pensei que ela tinha agarrado em uma pedra, um pedaço de pau ou um galho de mato que tinha aquele terreno baldio ali, porque era um terreno baldio e tinha muito mato. As pessoas jogavam ali algumas coisas e tal. E não, era um terreno vazio, né, que tinha mato. Então, quando a linha esticou, eu olhei para ver onde ela estava grudada em algum lugar. Aí, o que eu vi lá? Tinha alguma coisa abaixada lá no meio daquele mato, que estava meio escuro, terreno baldio, não tinha iluminação, estava meio escuro, não dava para ver muito direito, já era de noite já, e não dava para ver o que era, mas tinha alguma coisa abaixada ali, e isso que estava lá é que estava segurando a linha. Aí eu olhei para aquilo, quando eu vi aquilo, eu fiquei cheio de medo, apavorado com aquilo ali, com aquela situação, porque aquilo que estava lá eu não conseguia ver direito, mas os olhos daquilo que estava lá brilhavam. Aí, quando eu vi aquilo aí eu tirei a linha da mão assim, aquela linha, joguei para lá, saí correndo. Aí
Antes de sair correndo, eu até olhei assim para frente, na intenção de chamar o meu pai. Só que ele já, quando eu parei ali e comecei a enrolar a linha, eles continuaram andando. As pessoas continuaram andando, eu fiquei ali sozinho. E aí foi nessa hora que eu vi essa coisa ali, no meio do mato ali, abaixada, com os olhos que brilhavam. Aí, meu amigo, ó, quando eu vi aquilo, eu larguei a linha para lá, saí correndo. Até depois que eu saí correndo, eu dei uma olhada para trás para ver se aquela coisa que eu vi poderia estar vindo atrás de mim, só que não estava não. Aí eu fui correndo, cheguei perto do meu pai, aí quando eu cheguei perto do meu pai, eu olhei para trás de novo para ver se ela estava vindo de novo, aí não estava, aí eu continuei andando com eles assim a história acabou. Então, essa história foi sinistra, foi uma coisa que me deu medo mesmo naquele dia, naquela noite ali. Então, isso foi o que aconteceu mesmo. Essa é a história do terreno baldio, que tinha alguma coisa lá, que eu não sei o que era, uma criatura, ou sei lá o que era aquilo. Não deu para ver direito, que estava baixada, e o mato estava em volta, ela estava em volta do mato, assim, que estava ao redor dela. Então, só deu para ver ali praticamente daqui para cima, digamos assim, né? E aí os olhos daquela criatura brilhavam, e aí, meu, caramba, fiquei com o maior medo mesmo. Foi sinistro mesmo, foi terrível. Então, essas foram as 5 histórias de hoje, e eu vou continuar contando mais algumas histórias que aconteceram comigo em Arraial do Cabo. Aguardem os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Valeu!